Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Todos os dias nós temos aqui um momento de tertúlia espiritual. Um momento em que você para e pensa. Para e pensa. Por que é importante parar um pouco e pensar? Porque às vezes a vida é levada no automático. E às vezes quando a pessoa acorda, ela acorda de um grande pesadelo. Porque a vida levada no automático, às vezes é surpreendida por situações que realmente trazem problemas, trazem crises, trazem dificuldades. E é preciso então, conforme a Bíblia ensina, que nós devemos estar vigilantes, num estado de vigília, acordados para as coisas espirituais, de olhos abertos. Paulo ensinou à igreja dizendo que iluminados os olhos do vosso coração, quer dizer que o nosso coração espiritual, ele enxerga mais do que os olhos físicos. E pior do que uma pessoa privada dos olhos físicos é a pessoa que é privada da visão de Deus, os olhos do coração. Durante esses dias, nós temos conversado sobre libertação, liberdade. Jesus, quando escreve através de João, a palavra no capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E no 36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele disse: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então o Senhor Jesus compara a vida de um escravo, uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador. E deixe-me ser sincero e absolutamente honesto, mas contundente com esta verdade. Sem Jesus, a vida é uma escravidão. Segunda-feira eu falei sobre pornografia, escravidão. Terça-feira eu falei sobre o alcoolismo. E hoje eu quero lhe falar sobre escravidão espiritual. Você sabe que às vezes a pessoa pensa que escravo espiritual é apenas quem está envolvido e submetido ao ocultismo. Claro que sim, uma pessoa dominada pelo ocultismo, ela é uma escrava. Vis-à-vis o fato de que quem está por trás do ocultismo é o próprio inimigo das nossas almas, que veio para matar, para roubar e para destruir. O ocultismo vem com várias frentes, algumas pintadas de soluções, como é o carteado do tarô, as cartas da cartomante, os búzios do adivinho, o necromante que consulta espíritos de mortos, e tudo isto aparentemente tem uma cara, um rosto de algo muito espiritual e muito bom, mas absolutamente, isto é uma escravidão, e quem está por trás de tudo isto é o pai da mentira. Claro que se você olha para uma situação e diz, não, isto aqui é ocultismo, isto aqui tem a ver com trevas, e você consegue identificar, só cai numa situação destas quem realmente é despreparado ou está cego espiritual. Mas existe uma outra área de escravidão que Pedro, o apóstolo, deixou registrado na sua segunda epístola, no capítulo 2, alguns versículos que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Ele diz assim: assim, no meio do povo surgiram falsos profetas. Falsos profetas. No meio do povo significa que existe uma outra proposta do inimigo que não é com os dados, com os búzios, com as cartas, com os tarôs,
com as borras de café ou a leitura de mãos ou horóscopo. Ele disse, no meio de vós, no meio do povo, surgiram falsos profetas. Você sabe que em toda a história bíblica, desde o Velho Testamento até o final da Bíblia Sagrada, no livro de Revelações, do Apocalipse, Deus faz referência ao falso profeta. Quer dizer que existe um falso, mas existe o verdadeiro. O falso não fala em nome de Deus. O falso tenta imitar, mas quem é verdadeiro fala da parte de Deus. Então ele disse que no meio de vós, no meio do povo, surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, estou agora falando um pouco centrado na questão do cristianismo legítimo. É que às vezes o inimigo lança no meio do povo de Deus o falso profeta, o falso mestre, que, você sabe, Jesus o identificou como pele de ovelha, mas dentro está um lobo roubador. É pele de ovelha, mas dentro está um lobo roubador. Então ele diz que estes falsos profetas, falsos mestres, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Heresias destruidoras. Então nós temos que parar um pouquinho. Toda heresia é mal, já é má. Mas uma heresia que é destruidora, amado, nós temos que estar atentos. Porque Paulo escreve a Timóteo e ele diz que nos últimos dias o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. São essas heresias destruidoras. Se a heresia é herege, é contra a verdade. Jesus disse, se você conhecer a verdade, você está livre da heresia. Você está livre do diabo, você está livre do pecado, você está livre do inferno. Mas diz que no meio do povo, dissimuladamente, é como o militar que está na floresta com um camuflado. Você olha a fotografia da floresta e pensa que tudo são árvores. Estão lá militares que estão camuflados. Então diz que há falsos mestres, falsos profetas, que dissimuladamente introduzem heresias destruidoras. Pastor Miguel Ângelo, meu amado, meu querido amigo, para o senhor, qual é, ou me diga qual é, uma heresia destruidora? Eu lhe falo. Por exemplo, pensar-se que a salvação se perde. Eu creio que você tem que saber que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio buscar o que já nasceu perdido, o filho do diabo, o filho da desobediência. Jesus veio buscar as ovelhas que, enquanto não sabem que são ovelhas, andam desgarradas, perdidas. Então Jesus veio para buscar e salvar. Ele não veio buscar e deixar aqui a ovelha no meio do mato como lobo perdido. Ele veio salvar e buscar o que já havia perdido. Então, por que nós nos havíamos perdido? Porque o pecado de um só matou todo mundo. Então, todo ser humano nasce em pecado. Destituídos da graça, né? Estamos em pecado. Todos nasceram em pecado. Mas diz que por um outro, Jesus, um veio à morte, e por Jesus veio a justiça e a vida. Então, o Senhor nos faz retornar àquele estado original de perfeição. Então, dizer a uma ovelha pela qual Jesus morreu e derramou seu sangue precioso, ele se fez castigo, ele se fez maldição, ele foi o nosso substituto,
para que a bênção de Abraão chegasse, dizer a uma ovelha: você pode perder a salvação, ou você perdeu a salvação, isto é literalmente uma heresia destruidora. Esse é o primeiro ponto. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente, e das minhas mãos ninguém poderá arrebatar. Ninguém significa ninguém. Portanto, dizer a uma ovelha: o diabo te agarrou e te levou para o inferno. Eis que eu fui ao inferno e vi lá as almas dos crentes. Amado, Mateus 25, 41 diz que o inferno é para o diabo e os seus anjos. Não há inferno para o Filho de Deus. Isso é uma heresia destruidora. Claro, muitas pessoas, querendo manipular, introduzem dissimuladamente essas heresias destruidoras. Para quê? Para dominarem as pessoas, para as pessoas terem medo. O segundo ponto é que se criou, ao longo da história do cristianismo, a figura de um diabo enorme, grande. Vejam os senhores, há certos lugares de vendas de ídolos que fazem aquelas carrancas gigantes, né? Dizem que ali está uma força oculta, um demônio, e depois fazem uns anjinhos barrocos, pequenininhos, rosadinhos, os cabelinhos aneladinhos. Então fazem um anjinho barroquinho pequenininho e uma carranca gigante, mostrando: não, mas o inimigo é maior. Deixa eu parar um pouquinho para lhe explicar o que diz o livro de Hebreus no capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então dizer que um crente pode ser possuído pelo diabo é uma heresia destruidora. Então criou-se um espetáculo às sextas-feiras, que são os chamados cultos de libertação. Então o que dizem os falsos mestres e os falsos profetas que introduzem dissimuladamente? Venha sexta-feira, porque nós vamos tirar toda a força do mal da sua vida. Então vão lá crentes ortodoxos, crentes tradicionais, pessoas dizimistas, pessoas comprometidas com o reino, mas que por qualquer situação foi-lhes induzido que elas estavam possuídas pelo diabo. E elas vão a cultos de libertação. E não sabem que são propriedade exclusiva de Deus. Não sabem que ninguém pode morar num templo onde mora Jesus Cristo. Que não há comunhão entre luz e trevas. E vão e se submetem a ritos. Pessoas, às vezes, tradicionais, conservadoras, e vão ouvir alguém gritar: sai demônio da tua vida e tal. Então, e a pessoa é induzida a acreditar que ela é possuída ou oprimida por aquele que Jesus derrotou. Então, a minha pergunta é: derrotou ou não derrotou? Você que me acompanha sempre tomando o café da manhã, bote agora a sua xícara e me diga assim: derrotou ou não derrotou? Derrotou. Se derrotou, e eu trago para a minha vida. Veja que muita gente diz: ele está debaixo do meu pé, ele está debaixo do meu pé. Mas bota na boca. Está sempre a grande estrela de muitos lugares. É o diabo em vez de ser Jesus. Como na igreja romana é Maria, é Pedro. Muitos lugares se fala 50 milhões de vezes do inimigo. E lá uma invocação no final se fala de Jesus Cristo. Isto é uma heresia destruidora, porque se dá um valor a quem não tem. Se coloca uma onipotência, onipresença, onisciência no inimigo, que o único que é onisciente, onipresente e onipotente é Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, bom, eu poderia ficar aqui
falando de N situações, mas a perda da salvação e dizer que um crente em Jesus Cristo, um cristão salvo, lavado, regenerado, pode ser possuído por um demônio, isto a pessoa não sabe que é uma heresia destruidora. Jesus disse, quando você conhece a verdade te liberta. Então vamos ver o que disse Pedro ainda. Vamos lá. Ele diz assim, em 2 de Pedro, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, versículo 2, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há muito, a longo tempo não tardará, e a sua destruição não dorme. Comércio de vós com palavras fictícias. É que aí vem o terceiro aspecto que nós precisamos que as pessoas fiquem libertas. É que não se pode fazer comércio com o povo de Deus. Não se pode imaginar que uma mulher que tem lá um filho nas drogas, se ela colocar R$1.000 dentro do envelope, o filho vai ser livre, amado. Não existe isso aqui. Quem é que liberta a pessoa? Jesus. Quer dizer, quando a pessoa confessa Jesus, está livre. Livre do passado, do presente, do futuro, do pecado, do inferno, da morte. Ela está livre. E onde é que ele fez isto ser real? Na cruz do Calvário. João 19:30 disse, tudo está consumado. Consumato estum, do latim. Tudo está consumado. Então não é uma noite de sexta-feira, de vigília, que liberta o povo de Deus. Foi a obra da cruz do Calvário. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a maldição, fez-se pecado em nosso lugar. Foi o nosso substituto. Então, ele fez isto ou não fez isso? Diz que pelo seu sangue ele nos deu eterna redenção. Meus amados, se é pela lei que eu tenho que ser justificado, segue-se que Cristo morreu em vão, disse Paulo em Gálatas 2:21. Eu não anulo a graça de Deus. A graça já foi estabelecida. Tudo aquilo que Jesus fez e conquistou na cruz é para o nosso benefício. Chama-se a graça de Deus. E Paulo disse aos Coríntios, a minha graça vos basta. Não é a lei de Moisés, não é a lei judaizante. É o evangelho da incircuncisão. Paulo chega a dizer aos Gálatas, olha, por que você se deixou de mover tão rapidamente para um outro evangelho, mas não há outro, senão que alguns vos perturbam e pervertem o evangelho de Cristo? E ele diz, olha, se vier um de nós, ou um anjo que prega um evangelho que vá além deste da graça de Deus, seja anátema, seja maldito. Então, quando você não conhece a verdade, você é sujeito a esses espíritos que fazem comércio com palavras fictícias. Nós não queremos palavras fictícias, nós queremos palavras de vida, palavras de Jesus Cristo. Se Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus disse não perece, amado, não perecerá. Dizer que uma ovelha se perde, dizer que uma ovelha pode ser possuída por Satanás, então qual é o valor do sangue de Jesus Cristo? Qual é o valor da purificação do sangue de Jesus? Paulo chegou a dizer, poxa, se eu acredito na lei, então eu volto a construir aquilo que destruí. Que a lei é o ministério de condenação e morte e tem que ser tirada da nossa vida. Mas o fatídico disto, e eu queria terminar este pensamento, é que esses mesmos falsos prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, existe uma escravidão espiritual, dramática, na vida de milhares e milhares de pessoas que às vezes andam com a Bíblia honestamente debaixo do braço, que até frequentam lugares ditos igrejas, mas que não conhecem a verdade e por isso diz que alguém os faz escravo. E o escravo, diz a palavra do Senhor, é vencido. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, há um vencedor, que é quem promulga essas mentiras, e há um escravo vencido, que é quem as aceita. Eu queria terminar lhe dizendo
Eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as escamas, todos os véus espirituais sejam arrancados para que você veja a glória de Deus, creia naquilo que está escrito para ser livre. Porque ele diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Se o Filho libertar. Se o Filho não libertar, a escravidão desses fatos que eu lhe enumerei. É preciso então que você o reconheça como Senhor e Salvador. Faça isso e você será livre. Graças a Deus. Muito bem, hoje é quarta-feira, nós estamos muito animados, muito entusiasmados, porque logo à noite, às 7h30 da noite, nós vamos ter um tremendo culto apostólico e profético. Nós estamos falando sobre a visão, a profecia, o profeta. Estamos chamando à existência as coisas que não existem. Estamos tratando coisas que não são como se já fossem. E você que anda em busca da verdade, você que quer viver um legítimo, o verdadeiro evangelho, você que não aceita mais ser manipulado, nem ser motivo de comércio, fazem comércio de vós. Quem faz comércio do povo de Deus, escraviza o povo de Deus. Você precisa de estar na Cristo Vive. Nosso telefone é 3017 90 90. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Logo à noite, 7h30 da noite, um grande culto apostólico e profético. Um culto onde a verdade é que liberta. Não é sexta-feira à meia-noite. É a verdade que liberta e a verdade é a palavra. Muito bem. Antes de terminarmos o programa, minha gratidão pelo povo da Igreja Cristo Vive, minha gratidão pelas pessoas que diariamente prestigiam o apóstolo. Eu tenho falado com muitas pessoas que dizem, apóstolo, eu tomo o meu café da manhã ouvindo o seu programa. É o programa da Cristo Vive, porque é o povo da Igreja Cristo Vive que dá o suporte para fazermos esta programação. Obrigado, sinal de grande prestígio para a minha vida pessoal. Se você sentir no coração o desejo ardente de contribuir com esta programação, vamos chegar agora ao final de ano, temos renovação de contratos, isto é sempre um momento muito tenso para a vida da igreja. Ajude-nos, por favor. Se um empresário, um profissional liberal, um executivo, semeie no nosso programa. Nós não temos lei Rouanet, nós temos as leis de Deus que promovem a bênção ao semeador, a colheita. Ligue para nós, 3017 90 90 e ajude-nos para que esta programação se mantenha ativa e proclamadora desta glória que somente Jesus tem e manifesta em nossas vidas. Amanhã voltamos. Muito obrigado pela honra e obrigado porque diariamente nossa tertúlia é uma tertúlia vencedora. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, todos juntos dizemos, você é um vencedor, nunca mais será vencido. Graça e paz em nome de Jesus.